Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos telespectadores. Eu me chamo Carlos Henrique, faço parte da aprendizagem do programa Boa Escala. E estamos começando mais um Pode Saber, o podcast do Jovem Aprendiz. Antes de começarmos, peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, deem um like pra gente, deem uma engajação pra gente, deem um like e divulguem para seus amigos. Estamos aqui com o professor Paulo Escalante, o professor mais prestigiado do Senai. Prazer, professor. Bom dia, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor, então vamos começar. Muito se fala hoje sobre a indústria 4.0, como ela é uma continuação da revolução lá de 1800 e pouco, lá foi, ao decorrer do tempo, foi progredindo, né? Mas nem todo mundo sabe o que significa. Então conta pra gente um pouquinho sobre a indústria 4.0. Carlos, bom dia. Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite. A indústria 4.0, ela é uma indústria revolucionária. E o 4.0 é justamente porque ela faz parte da chamada quarta revolução, não é? Que nós estamos ainda passando e a gente ainda está vivendo essa revolução da indústria 4.0. Nós temos algumas características que elas são muito importantes e muito inerentes à indústria 4.0, que é a integração entre a internet das coisas, a automação e a inteligência artificial. E isso está transformando completamente o trabalho da indústria 4.0 hoje. Sim. Dei uma pesquisada também que está mudando bastante o chão de fábrica, né? A famosa chão de fábrica que eles chamam das máquinas, né? Estão inovando muito. Todas elas estão fazendo parte da internet dessas coisas e uma coisa leva a outra, né, professor? Que Perfeito, complementa uma outra, né? perfeito. E como uma empresa pode começar a implementar essa indústria 4.0? Bom, Carlos, isso começa por uma questão muito que vai diretamente ligada à cultura empresarial. Claro que isso envolve recursos, né, exige determinados investimentos, mas eu diria que, atualmente, não há como fugir. Eu costumo sempre comentar que a indústria 4.0, aliada à inteligência artificial, ela é um tsunami. E um tsunami, ele é algo devastador, é uma onda devastadora, quando você não se prepara. Quando você está preparado, você surfa essa onda. Claro, é exigente, mas não é impossível de surfá-la, não é? Você precisa se preparar para que você consiga utilizar toda essa inteligência artificial, a internet das coisas e a automação a seu favor. E quando eu falo a favor da indústria, para que ela se torne 4.0. Isso, ela vai só se crescendo cada vez mais, né, professor? Quem não quiser entrar nessa onda vai. Não tem como, na verdade, né? Não entrar nessa onda. Você vai acabar sendo engolido. Essa é a Exatamente. verdade, Todo tá? mundo vai começar, né? Todas as revoluções industriais até hoje, todas elas. Todas elas. Todas elas revolucionaram realmente, né, professor? Então, no seu entendimento, qual é o maior impacto da indústria 4.0 nas relações produtivas e na produção industrial? Perfeito. Carlos, a indústria 4.0, ela assim, ó, realmente ela mudou essa dinâmica entre homem e entre máquina. Hoje, para você ter uma noção, hoje as máquinas elas estão muito mais integradas ao trabalho, nosso trabalho humano, ao trabalho humano que é realizado nas indústrias. E quando eu falo indústrias, né, claro que a gente está tratando especificamente da área industrial, mas eu me refiro também a todas as empresas. Mas quando essa integração ela foi imposta, não é, pela indústria 4.0, essa dinâmica ela sofreu algumas alterações. Por exemplo, em alguns momentos, em algumas funções, essa relação ela acabou assumindo um papel de substituição. E quando eu falo substituição, muitos trabalhadores temem esse momento. Será que eu vou ser demitido? Você pode sim ser demitido a partir do momento que você não se qualifique para isso. Tem que se. Mas eu digo com relação ao papel da substituição, tarefas que são tarefas muito operacionais e muito repetitivas, hoje quem está realizando esse tipo de tarefa é a inteligência artificial, é um robô, é alguma programação dentro da indústria 4.0. Entretanto, em outras funções, essa relação, essa dinâmica, não é, da indústria 4.0, da automação, Uhum. ela assume um papel complementar, ou seja, toda essa automação ela entra e
faz com que determinados trabalhadores que realizavam essas tarefas repetitivas, muito operacionais, Hum. eles tenham momentos para que eles consigam assumir papéis mais estratégicos e mais criativos dentro das organizações. Sim. E eles estão implementando essa indústria 4.0, né, a inteligência artificial, mais para alavancar mesmo, né, a produção nas empresas, né? Você falou algo muito importante, tá? E muito interessante, viu, Carlos? Toda essa automação, toda essa implementação, né, da indústria 4.0, usando toda essa tecnologia, ela tem como objetivo aumentar a produtividade, reduzir custos e, inclusive, nós temos dados, existem dados estatísticos que você consegue reduzir erros. Então, você tem um reflexo na produtividade e no aumento da rentabilidade. Como, por exemplo, lá, professor, nos meus estudos, eu achei a famosa Big Data, que Perfeito, é onde gera todos os dados, né, das máquinas e perfeito. tudo mais. Aí a inteligência artificial, eles implementam lá, ela lê todos esses dados em questão de minutos, por exemplo. Aí, por exemplo, aconteceu algum erro na máquina lá. Aí eles pegam lá, computa lá e acham o erro, né? Aí eles consertam. O quanto interessante que você falou que, quando a gente fala em Big Data, é um número muito grande de informações, um número muito grande de dados, né, que é colocado à disposição para análise de dados. Quando a inteligência artificial ela é submetida a essa análise de dados, né, sendo exposta ao Big Data, a capacidade que ela tem de análise, de resolução e interpretação desses dados é muito maior do que um humano, né? Sim, Um humano é normal. coisa avassaladora, né, professor? E as decisões que ela toma são decisões que, em poucos minutos, tá? São muito estratégicas e são muito bem direcionadas. Com relação a máquinas que você falou, existem momentos em que a própria inteligência artificial ela consegue avaliar esses equipamentos que estão sendo utilizados em tempo real, inclusive prevendo possíveis erros e já agindo antecipadamente na manutenção e no evitar esses erros. Hum. Então, professor, há uns anos atrás, ser um bom profissional significava chegar no serviço, por exemplo, 8 horas e sair às 16. Chegar e só fazer seu serviço e ir embora. Aí, com a revolução chegando, são mais exigidas habilidades diferentes, digamos assim, que não tem tanto a ver apenas com fazer o seu serviço. Qual o senhor diria que é a contribuição da indústria 4.0 nisso? Ela é revolucionária. Revolucionária porque, inclusive, os próprios RHs, os setores de gente, os setores de recursos humanos das empresas, eles tiveram que se retransformar, porque a partir do momento que entrou a inteligência artificial, que nós estamos vivendo e não tem mais volta, vamos continuar, não é? Ela exige de nós, enquanto profissionais, algumas capacidades, algumas soft skills, que a gente chama são comportamentos, não é? Como, por exemplo, você precisa necessariamente ter um conhecimento mínimo sobre análise de dados, interpretação de dados. Você precisa colocar cada vez mais em prática a questão da sua criatividade, a questão da sua interação e a questão da sua adaptabilidade, porque é um mundo em transformação. Isso vai exigir muito desses profissionais, né, que estão chegando, ou profissionais que se capacitem, com um olhar muito mais específico nessas soft skills que eu comentei com você. Uhum. E quais habilidades o senhor acha que um profissional do trabalho teria para se ingressar nessa indústria 4.0? Sem dúvida alguma, você conhecer Big Data, você conhecer sobre análise de dados, você conhecer sobre algo sobre automação, e eu diria assim, ó, eu sou um apaixonado pela inteligência artificial, né? Uhum. Não deixe de se aprimorar em inteligência artificial. Esse é um mundo que não tem volta. Para todos os meus alunos, inclusive, eu recomendo. Você não precisa se tornar um expert. Se conseguir, muito bom. Você vai conseguir construir uma carreira. Inclusive, organizações já estão gritando, né, para o mundo, dizendo da dificuldade em encontrar, nesse momento, especialistas em inteligência artificial para começarem a serem colocados à frente dessa automação ou dentro das indústrias 4.0. Sim. O senhor comentou na apresentação que eu assisti do senhor na indústria 4.0, da IA na indústria, que a IA é uma criança, né, em desenvolvimento, que
Quanto mais ela trabalha, mais ela aprende, né? Carlos, nós precisamos, eu diria assim, ó, exterminar com um tabu. Primeiro, o tabu do medo, não é? Claro que existem profissionais que irão perder as suas funções, certo? Mas o perder, eu digo, quando eu falo perder, o maior medo que a gente deve ter é em não se aprimorar, em não buscar conhecimento técnico para quê? Num primeiro momento, a inteligência artificial, a automação, a indústria 4.0, ela chega como se ela fosse um monstro, ok? Mas enquanto você não conhece, não domina alguma coisa, essa coisa, ela realmente ela se transforma para você um monstro e ela se torna assustadora. Quando você passa a conhecê-lo melhor, que é o caso da inteligência artificial e a indústria 4.0, você começa a perceber assim, posso usá-la a meu favor. E aí você tem um ganho de produtividade, você tem um ganho. Eu volto a tocar no assunto da análise de dados e na tomada de decisões muito mais assertivas, que refletem em produtividade e em ganho de. Aí que eu começo a surfar na onda, né? Que o senhor falou. Perfeito, Que eu começo a surfar na onda. Não ser perfeito. engolida por ela, no caso. Muito bom. Desculpa, eu não acabei não respondendo quando você falou para mim que hoje a inteligência artificial ela ainda está em crescimento. Sim, não vai parar. Como que a inteligência artificial ela aprende? Ela se torna uma inteligência generativa, ou seja, ela cria algo a partir do momento que eu a treino. Eu vou treiná-la. Eu, enquanto humano, eu a treino, mas ela vai aprender com todas as informações que forem repassadas para ela. Claro, aprende muito rápido. Então, eu passo a usá-la, ela passa a ser uma ferramenta para que eu a utilize a meu favor. E como eu faço, professor, para fazer ela aprender mais? Quais perguntas eu tenho que ser muito assertivo, né, com ela? Fazer as perguntas bem diretas, bem claras, para ela poder me dar as respostas. Muito bom. No campo da inteligência artificial existe um comando, não é? Esse comando, esse direcionamento que a gente dá para a máquina, para a ferramenta, independentemente de qual seja ela, qual seja a inteligência artificial, é chamado de prompt. Hum. Os prompts, ou seja, os comandos para a inteligência artificial, você precisa ser o mais específico possível para que a inteligência artificial entenda o que você quer. Por exemplo, você cria um determinado avatar. Eu vou pedir para uma inteligência artificial para que ela elabore um plano de aula para mim. Antecipadamente, qual é a dica que eu dou e o que eu já percebi? Uhum. A inteligência artificial ela precisa entender que você é um profissional da área de educação. Então você vai falar isso para ela no prompt, no comando que você vai dar. E depois você direciona da forma mais específica possível, muito específica, do que você quer receber em volta. Esse é um prompt que eu diria que hoje, e eu falo porque eu uso muito, tá? Sim. É o mais adequado. Professor, e com os principais desafios de segurança cibernética, digamos assim, da indústria 4.0? Quais são as dificuldades, sim, perigos que a gente enfrenta com a indústria 4.0? Bom, a partir do momento que você trabalha com uma inteligência artificial, o cuidado maior que eu percebo existe uma questão ética. A política empresarial precisa estar muito bem definida com relação ao uso da inteligência artificial. Por quê? A partir do momento que você coloca alguém para fazer uso dessa inteligência artificial, essa pessoa ela tem que estar entendendo, tem que estar muito claro que questões éticas, se forem deixadas de lado, existe uma consequência muito grande para esse profissional. Uhum. E a própria inteligência artificial, hoje, também ela já foi preparada para, por exemplo, quando você faz qualquer tipo de solicitação que extrapole a questão ética, ela já responde para você que ela não tem, não vou dizer que ela não tem essa autorização, mas ela vai responder para você dizendo assim, que ela não está adequadamente preparada para te dar um direcionamento a uma questão que você solicite que vai esbarrar na questão ética. Ela já automaticamente ela já te dá essa resposta. Tá bem? Eu falo para você porque eu já fiz testes, tá? Com relação a isso. Professor, assim, como eu faço, por exemplo, eu criei minha empresa, quero ingressar nessa indústria 4.0. Qual é o meu primeiro passo para ingressar, para conseguir colocar meu chão de fábrica nessa indústria 4.0?
Bom, primeiro, Carlos, eu trabalho com com dois fatores, tá? Quando você olha para dentro de uma organização que eu tenho comigo, que são fatores essenciais: pessoas e processos. Meu pessoal está devidamente capacitado para isso? Se não está, precisamos buscar uma cultura de treinamento para essas pessoas. Sim. Quando você vai para processos, temos já processos definidos, claros, transparentes de como nós precisamos ingressar nessa indústria 4.0? Não temos, então precisamos tê-los. Sim. Lógico, o que vem a partir daí é você olhar para os seus recursos, né? E quando eu falo em recursos, eu carrego comigo 4 principais recursos: recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos e recursos materiais. Esses 4 recursos precisam caminhar juntos. Você pode ter um projeto sensacional para a implementação da inteligência artificial, da indústria 4.0. Sim. Ok, tenho todos os recursos, e quando eu falo recursos, tenho pessoal capacitado, tenho processos claros. Claro, depois a gente vai precisar olhar recursos financeiros, porque isso requer investimentos, e recursos materiais. Mas quando você consegue estabelecer esse olhar um pouco mais aberto, mas olhe sempre, tá? Sim. Pessoas e processos. E advindo a isso, que recursos que a gente tem hoje para começar uma indústria 4.0? Tem, mínimo, Uhum. comece. Não fique para trás, senão você vai ser engolido. O senhor consegue me dar um exemplo, professor, de uma indústria, de uma empresa que está na indústria 4.0, que já está no meio da evolução, da revolução 4.0, né? Eu tive o prazer de dar um treinamento no Boticário, aqui em Curitiba, na verdade na região metropolitana de Curitiba, e conheci o almoxarifado dessa unidade que eu fui. Eu fiquei espantado com a evolução que eles começaram já a implementar. Uhum. Então, o Boticário, eu diria hoje, porque eu presenciei a indústria 4.0 já fazendo parte. E isso é só uma ponta de um iceberg. Eles têm um projeto muito grande. Eu não estou fazendo aqui um jabá do Boticário, nada disso, não estou recebendo para isso, mas é algo que me impressionou muito e que eu pude perceber. A sistematização, a organização, a integração, a separação, o picking, né? A separação que é feita de todos os materiais, já utilizando instrumentos da indústria 4.0. Nos meus estudos, professor, que eu estava lá pesquisando tudo mais para poder falar com o senhor, é, a Mercedes, ela estava começando, ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil, uma das pioneiras a ingressar nessa indústria 4.0, lá por volta de 2016, estava no comecinho ainda. Aí ela ingressava, ela colocava a máquina para olhar, por exemplo, quando estava produzindo um motor, ela pegava e colocava para achar análise Big Data para poder achar o erro dela, né? Para aprender com os erros. Aí tudo mais a Bosch também, que é uma forte daqui do Paraná, também está ingressando na indústria 4.0. Carlos, você citou duas grandes organizações que não à toa estão, né, ocupam aí o patamar onde elas estão inseridas hoje, e o que que eu percebo nessas organizações, tá? Tanto no Boticário quanto as duas que você citou. Já existe uma cultura implementada neles, onde nós precisamos estar acompanhando muito a questão da tecnologia, ok? Porque não tem volta, tá? Então Sim. foi muito bem lembrado por você. São indústrias que se anteciparam e que hoje eu diria para você, tá? Quem consegue fazer esse olhar mais antecipado navega melhor nessa onda, né? Surfa melhor nessa onda. Sim. Eu estava também pesquisando, professor, a Siemens, ela ingressou nessa indústria 4.0 e também está criando novas inteligências para poder colocar em outras diferentes empresas que ela está vendendo, no caso. E também tem eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma empresa que faz turbinas de avião. Não sei se o senhor conhece. Eu não me lembro o nome agora, o nome dela. Não é, você não está se referindo à Embraer. A Embraer está nessa onda também. Embraer Talvez São José seja, dos Campos, professor. né? Sim. Então, muitas delas estão ficando muito fortificadas, né? Na indústria 4.0, se evoluindo muito no mercado. Carlos, veja assim, ó, você citou essas empresas, e aí deixa eu só voltar na questão. Lembra que você me perguntou com relação à qualificação, na exigência da qualificação dos profissionais? Sim. Com toda certeza, essas empresas, não é, que estão inseridas nesse meio, estão aí criando eu diria, novos equipamentos, inclusive para que eles consigam vender, não é, apresentar esses equipamentos para outras empresas. Veja só.
A partir do momento que essas empresas estão buscando ganhar essa fatia de mercado, elas precisam e precisarão de mão de obra qualificada. Aí entramos naquela questão que você me falou, não é? Com relação às qualificações. Sim. Então, você hoje se qualificar em inteligência artificial, você se qualificar em análise de dados, olhando para aspectos comportamentais, né? Adaptabilidade, criatividade, vai fazer com que você se destaque nesse mercado. Uhum. Senhor, me dê uma dica, então, para quem está começando a estudar, a entender e a investir na indústria 4.0. Dê um exemplo, uma dica, como eu posso começar? Reveja, eu diria assim, ó, comece fazendo sempre uma análise interna da sua organização, ok? Então, a partir do momento que você faz essa análise, primeiro, definiu o seu objetivo. Meu objetivo é ingressar na indústria 4.0. Onde eu estou? O que eu tenho? Como eu estou? Onde eu estou inserido? O que eu tenho de pessoas, né, voltando e processos? O que está me faltando para chegar mais perto da indústria 4.0? Quando você faz isso, você cria um diagnóstico olhando internamente uma organização e perceber, você já estabeleceu onde quer chegar. Quando você olhou ela internamente, fez o seu diagnóstico, você vai perceber, está me faltando isso, mais qualificação, está me faltando mais equipamentos, está me faltando mais estrutura, opa, aí você começa a dar os passos em rumo ao que está faltando para você Aí nesse entra momento. aqueles 4 pilares que o senhor comentou com a gente, né? Que a gente tem que rever, né? Para a empresa, no caso. Professor, Perfeito. chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer grandemente ao senhor e queria falar também que o professor Paulo estava em aula neste momento e deu uma fugida para vir aqui prestigiar a gente com a sua, com a sua entrevista, né? Muito obrigado, professor, novamente. Carlos, eu que agradeço, viu? Eu fico assim muito lisonjeado pelo convite, ok? E fico sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Ah, Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem no vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. A gente vai tentar responder vocês. E sigam a gente nas redes sociais: Instagram, TikTok, Spotify e no YouTube. Tem um link aí na tela que vocês escaneando, você vai direto para nosso Instagram. Deem lá um feedback para a gente, o que vocês acharam da entrevista. E compartilhem, né, com os seus amigos. Muito obrigado.